Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Parabéns pra você nesta data querida, no dia em que este vídeo está entrando no ar, 17 de março de 2023, o arquiteto, escritor e, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, flamenguista Hélio Brasil, cujo autorretrato vimos na abertura, completa 92 anos. Assim como existem escritores prematuros que desabrocham na tenra juventude, é o caso dos poetas românticos, Castro Alves e outros do século XIX. E do nosso querido Alexei Bueno, que aos 17 anos já traduziu o difícil poema The Raven, o Corvo, do Edgar Allan Poe. Assim como existem escritores de juventude, dizia eu, existem os escritores de maturidade que, após uma vida dedicada a uma profissão, depois de aposentados viram escritores. É o caso do médico, mais tarde memorialista, Pedro Nava, do delegado de polícia, mais tarde escritor policial, amigo meu, mora aqui em São Paulo, Joaquim Nogueira. Ele tem 2 magníficos livros publicados pela Companhia das Letras, leiam. Tá. E é o caso também do arquiteto, mais tarde romancista e contista, Hélio Brasil. Hélio Brasil celebrizou-se como o escritor de São Cristóvão, bairro carioca, histórico, que abrigou o Palácio primeiro Real e depois Imperial, que acabou pegando fogo devido à incúria da UFRJ que o administrava. Bairro este onde Hélio cresceu. Em um de seus livros ele escreve: São Cristóvão está ligado à minha adolescência, época da vida em que geralmente as paisagens triviais são coloridas pela juventude, embelezando um quadro irrecuperável no presente. São de Hélio Brasil 2 magníficos romances protagonizados nesse bairro, em 2 períodos diferentes da história republicana brasileira. O primeiro romance, A Última Adolescência, sobre o qual já vou falar. E o segundo, Ladeira do Tempo Foi. Tá aqui. Vou pegar aqui. Não. Ladeira do Tempo Foi. Aqui, ó. Aqui a 4ª capa. Um romance naturalista que nos remete aos grandes folhetins de Nelson Rodrigues e gira em torno de uma ladeira imaginária do bairro na época da redemocratização pós-Estado Novo. Para quem nunca leu Hélio Brasil, este romance é o melhor ponto de partida. Inclusive tem um verbete na Wikipedia sobre ele que eu escrevi. Tá. O Hélio também escreveu um livrinho magnífico. Aqui ele. Um livro maravilhoso sobre São Cristóvão para a coleção Cantos do Rio. Aqui, ó. Sua estreia literária foi o livro de contos Anjo de Bronze, de 1995, quando Hélio já tinha 64 anos. Foi publicado pela Oficina do Livro, que é a editora da Oficina Literária do professor Ivan Proença, que o Hélio frequentava na época, que eu também cheguei a frequentar, alguns anos depois. Tá. Seu primeiro romance, aqui, vamos pegar, A Última Adolescência, é sua obra mais lírica, porque fala de jovens. E os jovens têm os pensamentos e sentimentos mais puros, menos poluídos pelas desilusões da vida.
O romance, que transcorre nos anos finais do Estado Novo, usou como cenário uma vila real que ficava pertinho da casa onde nasceu o Hélio. A Vila Diva, que no romance se chama Vila Elzira, que ainda existe, mas não tem mais o mesmo portão de antigamente, que era mais elaborado. Aqui está a vila atual, na rua Almirante Baltazar, numa captura do Street View. E aqui está o portão antigo, numa ilustração do próprio Hélio. Porque o Hélio, ele ilustrou o livro. Aqui, ó. Alexei Bueno escreveu num e-mail para o Hélio, que o Hélio depois repassou para os amigos. 2 pontos. Maravilhoso A Última Adolescência, que li de anteontem para ontem. Aquilo é a própria vida humana. A estrutura nos 2 tempos é admirável. A descrição da vila, das construções, da cidade, primorosas como sempre, a galeria de tipos idem, o andamento, tudo. Mas o melhor de tudo é essa sensação cruel da passagem do tempo que percorre o livro todo, magistralmente. Fiquei realmente triste quando o terminei, o que creio ser o maior elogio que a um livro se possa fazer. É um belo elogio do Alexei Bueno a este belo A Última Adolescência. Recomendo. Em 2014, vem seu livro de novelas. Cadê o livro? Ah, achei o livro. Excepcionalmente bem escrito. Pentagrama Acidental. A palavra novela a gente associa a um folhetim de rádio ou TV, mas pode também designar um texto literário nem tão curto como o conto, nem tão longo como o romance. Então, o Pentagrama Acidental reúne 5 novelas do Hélio Brasil. Recomendo também. Em 2018, publica o livro de contos O Perfume que Roubam de Ti. Cadê o livro? Tá aqui, achei. Achei. Que é uma alusão a uma canção do Cartola, né? O perfume que roubam de ti. Ai. A orelha, tá aqui a orelha, foi escrita por mim. Lindo livro de contos. Recomendo também. Seu livro mais recente. Cadê? Tá aqui, achei. A Pele do Soldado é um romance histórico protagonizado na época da Guerra do Paraguai. Eu escrevi uma resenha desse livro que vocês podem ler no meu blog. O link está na descrição do vídeo. O melhor estudo sobre a obra do Hélio é o artigo Hélio Brasil, a persistência da memória, de Alexei Bueno, publicado na Revista Brasileira, número 105 da Academia Brasileira de Letras. Vou deixar na descrição do vídeo o link do PDF da revista. Hélio também é um magnífico desenhista, ilustrador e pintor. Eu tenho a sorte de ter na parede de meu escritório, ali, ó, estou vendo aqui, daqui eu estou vendo, uma pintura guache dele, O Fuzileiro e a Mulata. Recentemente tive o prazer de ser recebido na residência do Hélio, onde gravamos um bate-papo sensacional na biblioteca dele. Vamos encerrar este vídeo com este bate-papo. Melhor. Já foi melhor? Você tinha... Ó, tô filmando agora, mas você tinha mais, né? Sim, eu tenho alguns, estou dando mais, que
Não vai dar mais. Eu tinha mais de 1.000, que é pouco, porque o André Cefrim tem uns 5.000, mas eu tinha mais de 1.000, mas já tenho menos de 500, porque eu doei, eu vendi, doei muito, vendi também, doei para, por exemplo, de filosofia para minha faculdade, por exemplo, assunto judaico. Eu estou filmando, mas eu que estou falando, tá errado, você que tinha que falar, né? Não. Então vamos lá. Fale você. Não, assuntos judaicos para o Museu Judaico, por exemplo, e também para projetos sociais, livros de literatura para muitos projetos sociais. Vendi também um monte na estante virtual. Agora fala você, como é que você fez? Não, eu tenho essa biblioteca, digamos assim, vem comigo, como eu já estou com 90 anos, aqui tem coisa de pelo menos uns 50 anos, no mínimo. Né? E eu já fiz doações também. Também. É uma coisa engraçada, porque você, quando se desliga do livro, é difícil. Aquele negócio, eu queria reler o livro. Não adianta, eu não vou reler aquele livro, na verdade. Mas gostaria de reler. Mas tem livros que a gente relê, não tem? Tem. E tem outros que a gente lê, não, esse eu não... Fica por aqui mesmo, não é? Quando eu era mais jovem, eu era mestre em ler e reler. Né? Meu pai aliás, uma tia, meu pai também, me colocaram os livros de Monteiro Lobato, né? Pô, Monteiro Lobato, eu comecei minha carreira pelo Monteiro Lobato. Exatamente. Quando eu comecei a ler as histórias de fadas, etc., e Monteiro Lobato mostrou que era possível você contar uma história com pessoas que você era capaz de encontrar na rua. Mas você leu assim, que começou criança e depois leu adolescente? Eu devia ter uns 7, 8 anos. Ele estava vivo, né? Sim. Quando você era criança. Eu fui a São Paulo em 46 e meu primo era muito amigo dele, porque o... Você conheceu ele? Não, Não. Justamente. Quando eu cheguei em São Paulo, meu primo disse, eu vou te levar para conhecer o Monteiro Lobato. E eu adorei a ideia, né? Mas e aí? Só que ele tinha viajado. Uau. Você já foi em Taubaté, na fazenda onde não. ele foi criado, do avô dele? Mas eu fui lá. Que eu gosto tanto do Monteiro Lobato que eu fui. Eu fui lá mesmo, de tanto que eu gosto dele. Você releu ele adulto? Sim. Eu também, nos últimos anos, mas assim, nos últimos anos? Li as cartas de Gleire, né? Não, releu a literatura infanto-juvenil adulto. Sim. A Gleire é a correspondência dele com o Godofredo Rangel. É espetacular. Muito bonito. Ali tem umas idiotices que dizem que ele era racista. Mas eu escrevi um artigo sobre isso na Revista Brasileira. Você não leu? Não, eu escrevi isso também num artigo que eu botei até no meu blog, quando eu tive blog. Não, você botou no meu blog. O seu artigo... você botou eu botei no meu blog, mas eu tenho um artigo meu que eu publiquei, não sei como que o André Cefrim conseguiu para mim, na Revista Brasileira, defendendo Monteiro Lobato dessa palhaçada de racismo. Isso é uma burrice. Não, é palhaçada. Isso é uma burrice. Você não pode... Então, vou parar de filmar agora. Posso parar? Pode. O Nelson está sendo aplaudido de mãos dadas com o maestro, que é o Carlos Prazeres. Prazeres, O pai do Carlos Prazeres é pai do meu neto, o Inácio Prazeres. Porque o pai dele, esse rapaz é filho dele de um segundo casamento. Ele e o Felipe Prazeres. Esse rapaz está dirigindo a Orquestra da Bahia agora, que é o Carlos. E o Kiko. E o outro Felipe está aqui como segundo maestro da Orquestra Petrobras Sinfônica. E o Armando Prazeres foi o fundador da Petrobras Pro Música e casou-se com Glaucia, quer dizer, juntou-se a Glaucia, e do casamento tem meu neto Inácio. Então essa foto aqui para mim, que eu chorei quando o Nelson morreu. Horrível, né? Morreu bestamente.
Outro que morreu também. Mas ele não morreu no tombo, não. Ele, Mas de consequência do tombo, não ele foi ficou consequência? impossibilitado de tocar piano, né? E aí? Aí ele ficou deprimido, foi isso? Ele deve ter ficado, eu não conheci É horrível. pessoalmente. É horrível como uma pessoa tão espetacular pode ter um fim tão sem sentido, né? Exatamente. Mas é melhor ter um fim assim, estar dormindo e plim, desliga, do que uma porcaria dessa ter um tombo, não poder exercer sua profissão mais. Uma coisa horrível, horrível, né? Sim. Ó, tô filmando. Bom, o que mais? Mas é só coisa pra... Eu não vou botar isso em lugar nenhum, não. Isso é só pra... É uma lembrança. É uma recordação nossa. Posso até mostrar pros amigos, mas não vou botar em nenhum lugar. O que aconteceu outro dia foi o seguinte. Ah, A prateleira que estava ali em cima, com livros do grupo do Ivan, com os quais eu participei de alguns as antologias. As antologias da oficina. Da oficina. Eu também participei de algumas. Depois o pessoal saiu da oficina, eu também, e nós fizemos um grupo que acabou não tendo nome. Mas publicou vários livros pela... Como é que é o nome daquela editora? Bom Texto. Bom Texto, eu me lembro. Perdão. Com Bom Texto era uma... muito caprichosa, né? Era, eu fui em lançamentos, não fui? Você deve ter ido. Fui. Eu tenho esses livros. Mas cadê eles? Não, que você falou lá da estante. Ele caiu. Mas não caiu na cabeça de ninguém não, né? Rapaz, justamente a Lívia que fez isso aqui. Caraca, Lívia, caiu de repente? A Lívia estava, a Cláudia estava tirando uma soneca de tarde. A Lívia lá dentro, eu na sala e a mocinha na cozinha. De repente a gente ouviu um estrondo. Puta, e esse aqui também caiu? Não, caiu isso aqui. Não, mas aí a Lívia chegou aqui e disse, papai, eu não vou mais permitir isso. Porque nós sofremos um acidente. Ela uma vez foi pegar uns livros ali e a prateleira saiu do lugar, caímos os dois sobre os livros, soterrados. E a Lívia machucou o quê? O livro soterrou vocês? Ela caiu da escada, a escada por cima de mim, eu no chão cheio de livro. Soterrado? Quando eu vi que ela estava bem, que ela levantou, papai, o que houve e tal? Eu estava bem, comecei a rir. Ela disse, você está rindo. Uma vez desabou o teto por causa de um vazamento lá em cima do vizinho. À noite, eu estava na cama, quase, se cair em cima de mim, ia me matar. Caiu, sei lá, aos meus pés, mas fora de... Desabou, mas não me pegou. Mas foi uma sorte muito grande. Se me pegasse, eu estava fodido. Tem coisas que a gente quase morre, mas não morre. Não pode. Finge que morre, mas... Aquele troço ia me foder. Um pedação imenso do teto. Desabou. Você vê que quando eu estava no CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu adverti lá o pessoal que fizesse vistorias na cidade por causa das marquises. Marquise. E sabe que desabou uma marquise de um hotel lá em Copacabana, perto de onde eu moro, uns 10 anos atrás, e matou? Você lembra disso? Claro. Lembra? Lembro. Lá perto da esquina da Santa Clara, lembra disso? Exatamente. Uma marquise desabou. E aí veio uma lei e tal, e aí o CAU começou, CAU é Conselho de Arquitetura e Urbanismo, começou a fazer vistorias. E eu fui na Praça Sans Penha, vi uma marquise lá, toda, não era a marquise em si, mas era o revestimento infiltrado, ia cair na cabeça de uma pessoa. E aí, o que você fez? Aí eu cheguei lá no CAU, falei com a moça que era comandante da área, disse, olha, vai lá na Praça Sans Penha e denuncia o cara, intima ele e inclusive como é que se diz, proteger a calçada ali, ninguém passa. E aí? Foi lá, claro, cara, e recuperou. Tá. Sempre é perigoso. Então vou parar de filmar agora. Sim, senhor. Para quem teve a paciência de assistir ao vídeo até o fim, vamos agora, no finalzinho,
ver uma foto antiga da casa onde nasceu Hélio, no número 20 da Rua General Canabarro, atual número 86 da Rua Almirante Baltazar. Nesse local ergue-se hoje esse monstrengo que está à venda. Tchau!